A paz do Senhor para todos vocês. Aqui é o Evangelista Pensador. Vamos lá? Amados, vamos entender um pouco a palavra de Deus hoje, a mais. Um assunto que é o segundo assunto mais importante, né, da Bíblia. O primeiro é a pessoa de Cristo, o Evangelho, né, a morte e a ressurreição dele pela humanidade. A ideia dele, né, disso daí, a personificação desse Evangelho, o conhecimento, né, que ele traz. E o segundo é a fé. É o segundo assunto, é o mais importante. Porque sem fé você não alcança o fundamento, né, que é o Evangelho. Lá no livro de Romanos 1,17, está escrito assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. No Evangelho aqui, quer dizer, a vida de Jesus Cristo aqui na terra, os ensinamentos dele, a sua morte e sua ressurreição, porque ele veio. Porque ele morreu, porque restou, esse é o Evangelho. Amém? E Romanos, a carta dos Romanos, Paulo escreve, né? Porque eles estavam tendo problemas, os romanos. Eles estavam misturando o Antigo Testamento, os ensinamentos do Antigo Testamento, né? Que era a própria Bíblia que Jesus lia. Eles estavam misturando algo de lá. E muitas das pessoas, né, pensam que eles estavam misturando muitos rituais. Não. Eles até tinham alguns que misturavam alguns tipos de dias, né, de festa, alguns tipos de alimentação, tal, etc. Mas o maior motivo de Paulo escrever aos Romanos é porque o que estava anulando a fé, tinha algo anulando a fé, tinha um ensinamento anulando a fé. Está entendendo? Então, quebrando, destruindo todo o sistema do Novo Testamento. Porque o que as pessoas não entendiam é que a fé em Cristo justifica o homem, perdoa os pecados, liberta, transforma o ser humano, muda a mente humana, muda o ser humano, traz a presença de Deus. É pela fé que nós adoramos a Deus. E as pessoas, por a natureza humana, ela é muito terrível. E por não entender por as pessoas não entender muito bem a natureza humana, eles estavam seguindo a mentalidade da natureza humana, seguindo a ideia de andar por obras, por força própria. Por quê? Porque é fácil, é entendível, na verdade. Quando digo é fácil, dá para se entender, dá para se compreender. A mente humana aceita, né? 1 Coríntios 2 diz que a mente humana não aceita o conhecimento de Cristo. Ela não anda, porque não faz parte da genética do ser humano, que a genética do ser humano é o pecado, o conhecimento das trevas. Então não faz parte da natureza humana aceitar o ensinamento de Cristo, né? E o que guia o ser humano até hoje, toda a raça humana, qualquer um que não seja cristão, tem até o cristão, mas o que não seja o cristão, é o pecado em nós, na nossa genética. Esse pecado que tem dominado a raça humana. Esse pecado que tem destruído o ser humano. E guiado, inspirado, dando ideias, dando inspirações, né? Fazendo com que o planeta Terra ande, né? Se tudo funcione. É o pecado, infelizmente é o pecado. Mas não é para ser assim, tem que ser Deus. Mas infelizmente no momento não é Deus que está movendo na vida das pessoas, nas mídias, em tudo, não está dominando. Ainda não. Vamos chegar lá. A igreja do último momento, a igreja do arrebatamento, é a igreja que vai estar dominando. Nós temos que chegar lá. Esse é o propósito de Deus. Infelizmente, até o cristão hoje está seguindo, da mesma forma que Romanos, o cristão hoje segue a mesma ideia e nem percebe. O cristão hoje tem andado igual os romanos. É um assunto muito delicado esse. Por quê? Porque era algo muito pequenininho, para uma linha bem fininha, imagina, ela bem fina, né? Tem que chegar bem de perto para ver. A diferença que os romanos, as pessoas que estavam no meio dos romanos, uns tipos de mestres, ensinadores, né? Uns falsos mestres, né?
Eles estavam ensinando de forma errada a se guardar a lei em Cristo. Eles acrescentaram Jesus Cristo, seguiam a Jesus Cristo, mas a maneira de seguir a Cristo era a mesma de seguir a lei. E a lei do Velho Testamento ela não era ruim, ela era boa, santa, principalmente Torá. Mas não era para se seguir daquela forma, mesmo no Velho Testamento. Mas por causa da dureza do coração do homem foi acrescentado a lei, para dar a lei da recompensa, a gente chama, né? E da punição. A lei da recompensa. Se você consegue fazer algo, você é abençoado. Se não consegue fazer algo, você é punido, né? E essa maneira de se guardar a lei foi excluída. Não é mais assim. Ela tem que ser pela fé em Cristo. Você acredita em Cristo, Deus move em você. Por isso Paulo escreve Romanos, que é meio complicado, Romanos 1 Coríntios 13, né, que é meio complicado às vezes o ser humano, quando dá a primeira olhada assim, entender, aceitar até. Se o cara dá a vida pelos pobres, para morrer pelas pessoas, ser queimado pelas pessoas, ainda que ele dê todos os bens dele aos pobres e nada valerá. Como não valerá, pô? O cara está fazendo bem à humanidade, o outro está morrendo pelo... E não é nada, eu não entendi. O que quer dizer? Se não for por ágape, ou seja, o amor que só Deus, Sócrates tinha descoberto, né? Sócrates, para quem não sabe, que ensina nas escolas hoje é tudo mentira, viu? Infelizmente. Né? Uma escola talvez lá para fora, nos States, vai ensinar isso. Na Europa, né? No Brasil, infelizmente, ensina que Sócrates morreu por causa que não queria aceitar o sistema do pessoal do político, etc. Não queria se calar. Não, ele morreu porque ele não acreditava nos deuses deles. E ele acreditava no único Deus, que era o Deus, o Pai de Jesus Cristo, né? Que era o Deus Yahvé. Ele se converte ao Deus Yahvé quando vai estudar, buscando a verdade. Ele descobre a verdade e Deus começa a dizer sobre a verdade. E ele que trouxe a primeira verdade do caminho estreito, né? Largo é o caminho que conduz o homem à perdição, estreito o caminho que conduz o homem à salvação, dizendo, criando aquela ideia da caverna, né? Que o homem está preso dentro da caverna e quando ele vê o mundo só pelas imagens, pela sombra, ele ouve, ele não conhece a verdade. Aí vem outro que tem que ter outra pessoa que vem e ministra a verdade para ele, tira ele. Só que por ele estar num estado muito tempo parado, ele sente dor na mudança. Ou seja, mudança de pensamento traz dor. E é isso que Jesus também ensinou. O caminho é estreito, né? Traz dor, você não quer, a tua mente não quer aceitar. E Sócrates morreu por causa disso, né? Dando um entendimento aí para vocês. Ele era um pensador que cria no Deus Yahvé, né? E ele criou uma palavra na época, né? Ele cria a criadora, a qual Deus adotou, Jesus adotou ela, chamando ágape. O amor dos deuses, o amor dos deuses não. O pessoal chama de amor, perdoa, viu? O amor dos deuses, o pessoal fala isso, é mentira. O amor de Deus, o amor divino, né? Que significa que só Deus pode dar. Aí essa expressão ágape que Paulo também usa, a igreja adotou. Ele diz assim, o amor ágape, ou seja, o amor que só Deus pode produzir, ou seja, toda a bondade que o cristão fizer, que Deus produziu nele, só essa é aceita. Qualquer tipo de bondade que o ser humano faça, que Deus não produziu nele, não é aceita por Deus. Você está me entendendo? Ah, atualmente o humano não quer aceitar, não tem problema. Está entendendo? Não tem problema. Eu digo, não há problema nisso. A bondade que realmente vale para Deus é aquela que Deus produz em você. Interessante, né? Deus chama você para ser bom, mas Ele produz a bondade em você. É isso mesmo, esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho de Cristo. A ação, a mente de Cristo vai produzir em você, de acordo com 1 Coríntios 2, né? A mente de Cristo em você vai produzir a tua bondade, ainda que você seja uma pessoa boa, ainda que seja uma pessoa legal para você mesmo, né? Você não segue a Cristo. Isso aí para Deus não vale nada. Isso não traz, porque você não está salvo. Quando você nasce de novo, essa ação de bondade vai valer se Deus foi por causa de Cristo. A motivação foi Jesus, você ajudar uma pessoa pobre, necessitada, foi por causa de Jesus, dentro do Novo Testamento. Se for por causa dele, aí sim, ou por causa de Deus, é uma ação ágape, né? É uma ação de Deus. Até mesmo a pessoa no Velho Testamento seguia, servia a Deus, ela era influenciada por esse poder do Espírito Santo nela, da unção de Deus, de uma forma ou de outra, e produzir e fazer bondade para as pessoas. Era uma ação de Deus.
né? Querendo ou não, era uma ação dele. Então, todo ato de bondade de uma pessoa que serve a Deus tem que ser produzido pelo Espírito Santo. Amém? Tem que ser produzido pelo Espírito de Deus. Então, por isso que fala, não adianta nada o cara dar vida para ser queimado, dar todos os bens dele, né? Para a pessoa, se não for, não tiver ágape, nada vai valer. Ou seja, se não tiver amor. Então, pode uma pessoa fazer tudo isso sem tiver amor? Sim, um amor natural, um amor humano. Para Deus não é aceito. O amor divino é aceito. Amém? Isso dentro, sobretudo, dentro do Novo Testamento, para você entender. Então vamos entender algo agora hoje que está destruindo os crentes, que é esse conhecimento torto que a igreja tem. Eu não sei porque o cristão quando aceita Jesus, a primeira coisa que tinha que ler 50 vezes os evangelhos. Depois ele tinha que ler mil vezes, 100 vezes o Romanos, para entender o livro de Romanos, para ele aprender a ser pensador. Por quê? E eu realmente li já mais de 1000 vezes o livro de Romanos. Agora, por que a pessoa ela tem que entender o livro de Romanos, a carta de Romanos, de maneira profunda, primeiramente? Porque aqui está revelando o que separa você de andar por fé e não andar por fé. Uma linha finíssima, né? Uma linha finíssima que separa você de andar por fé e de não andar por fé, ser enganado. Por exemplo, tem cristão que jejua e nunca chega a lugar nenhum espiritualmente falando. Por quê? Porque ele não faz por fé. Está entendendo? Se você, por exemplo, do princípio ao fim, o evangelho está escrito aqui, do princípio ao fim é pela fé. Se você faz uma oração e você não tem certeza que vai receber, você não vai receber. Não existe fé. Olha só o que diz Marcos 11, 24. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creio que já receberam e assim lhes sucederá. Creio que já receberam. Presente. E assim vai acontecer. Na verdade, chega a estar quase no pretérito, né? No passado. Né? Você já recebeu. Você já vai lá para trás, já vai para o teu passado já. E será assim convosco. Está entendendo? Então, é interessante. Creio que já receberam. E será no futuro convosco. O será vai acontecer, mas você já tem que crer que já recebeu. Já está com você. Já está no presente para o passado. Já está com você. Só que, entenda, gente, o cristão é muito orgulhoso. E isso que Paulo estava falando aos romanos. É o orgulho. O orgulho que está dentro do ser humano, da raça humana. Esse orgulho que está, essa jactância chamada, né? Mais próximo na palavra portuguesa, jactância. O orgulho do ser humano, aquela parte de se sentir bem dentro da alma dele, dentro do seu inconsciente, de maneira melhor falando, né? Do seu inconsciente, sentir aprovado. É isso que Paulo estava tirando, e os romanos estavam vindo, os falsos profetas lá, ensinando isso. E Deus permitiu essa jactância no Velho Testamento, mas com o objetivo de parar o homem de fazer muitas coisas erradas. Só até Cristo vir. Por isso foi colocada a lei como um aio. E quem quisesse aprofundar em Deus, Deus revelava dentro do Velho Testamento o próprio Evangelho de Cristo lá. Mas outro dia nós vemos isso. Agora, veja só, interessante você aprender isso. A briga do apóstolo Paulo é o seguinte, não pode ter duas coisas, esforço próprio e jactância. A briga era essa única. Não era só o ser humano se sentir bem por usar o esforço próprio para seguir a lei de Deus. Você vê lá em Marcos 10, se não me engano, é isso mesmo, né? Você vê o cara jovem rico, Senhor, eu quero ser salvo, então você é o seguinte, você tem guardado o mandamento de Deus? Claro que Jesus sabia, Jesus Cristo estava testando, estava nos ensinando. Você tem guardado os mandamentos de Deus? Sim. Eu não mato, eu não roubo, não me prostituo, papai, eu guardo os 10 mandamentos. Interessante. Então vende tudo que tem e segue-me, se torna meu discípulo. Você viu só? Tudo que ele fazia era pensando nele mesmo. Quando você estuda, você faz um estudo, se você fizer um estudo sobre a vida de um grande homem de Deus, né?
Você estuda a vida de Calvino, você estuda a vida dos homens consagrados lá atrás, você entende coisas profundas. As coisas que eles escreveram, hoje se diz muito que eles escreveram, mas não aquilo que realmente eles escreveram. E Calvino, tá entendendo? João Calvino era tremendo, né? No que ele fazia, no que ele ensinava. E de um lado, ele estava ensinando o que, na mesma época, um pregador também estava ensinando, né? Martinho Lutero ensinava. Os dois ensinavam a mesma coisa, que eles ensinavam, traziam o mesmo ensinamento, praticamente, e vivendo separadamente. Eles traziam um ensinamento tremendo. Martinho Lutero, ele começou o ministério dele ensinando algo profundo acerca de o homem que segue a Deus com medo de ir para o inferno, com o medo, tendo medo de ir para o inferno. Ele pode até chegar a Deus por causa disso, mas se ele aceitar Jesus, seguir esse caminho, tendo medo de ir para o inferno, por isso que ele segue a Deus, ele vai para o inferno. Se ele segue a Deus por medo, por interesse nas bênçãos, só de ir para o céu, ser abençoado, ele não vai para o céu. João Calvino pregava a mesma coisa, em outra região. Ele pregava a mesma coisa, tá entendendo? É interessante a vida deles. Agora você entendeu o cara falando, você segue a Deus por interesse para o céu, você vai para o inferno. Se a motivação é você, a autossatisfação. Se você nunca estudou, estude agora, aprenda agora. Quando você começa em Gênesis, lá explica os 4 pecados fundamentos da humanidade. O primeiro é a incredulidade, de aceitar o que o diabo falou. Mas o motivo nasceu então o fundamento, a incredulidade do ser humano, que nada mais é do que fé. A fé de ponta cabeça, a fé no diabo, a fé no sistema humano. Hoje, a fé na mídia. Hoje a igreja tem mais fé na mídia, no que houve na mídia, nas coisas humanas, racionais, do que na palavra de Deus. Hoje, a igreja, por exemplo, o que a sociedade no mundo hoje ensina vale mais para a igreja do que a própria palavra de Deus. Essa é a verdade. Infelizmente, gente. Por exemplo, se a mídia, a sociedade ensina que você pode comer açúcar, que não tem problema, você pode comer. Eu sempre falo do açúcar aqui, né? É que eu descobri que ela é a pior droga que existe, que vicia a humanidade e que muita gente por detrás estão lá ganhando milhares, milhões, bilhões de dinheiro por detrás. E a igreja não bebe, não fuma, não usa droga, condena todo mundo que faz isso, infelizmente hoje, se vangloria nisso e se reúne para quê? E a glutonaria já era proibida no Velho Testamento, que era comer de forma errada. Entendo? Se comer de forma errada, sempre vou repetir isso sempre, gente, até entrar na tua mente. E na época a comida, comer exageradamente, era glutonaria. Essa é a verdade. Não vem com historinha, que o meio é vomitar, festa, não vem com essa historinha. O termo grego, o estudo, a gente conseguiu ir lá, dentro da arqueologia, essa é a verdade. Então não vem conversinha dizendo que era comer até depois vomitava e lá comia de novo, ou coisas parecidas. Para com isso, gente. Não segue esses pregadores mentirosos. Era comer viver para comida. E o que o crente faz hoje, evangélico? Ele não vê a hora de comer. Ele vive para comida. Só que o pior, que Satanás influenciou a mente humana, destruiu o que é puro, o que é santo, né? Em tudo. Ele destruiu até a alimentação. E hoje o açúcar faz tão mal. E a igreja come o açúcar com maior orgulho. Eles nem pedem. O cara cai na droga e fala, Deus me perdoa. Mas ele não pede perdão para Deus por se entupir de açúcar, destruir seu corpo. Se encher de diabetes ou destruir seu corpo mesmo. Que é tempo do espírito. Então não dá atenção para isso. Aí não vou ficar sem. Interessante, né? Não é à toa que ela é 4 vezes mais viciante que a cocaína. Então, para você ver, a sociedade cristã hoje, o que a evangélica segue que a sociedade moderna, mundana fala. O que é bonito para a sociedade mundana, o que é legal para a sociedade mundana, tudo, né? A maioria dos evangélicos hoje segue, por exemplo, todos os médicos como fossem deuses. Não é assim, gente. Tem que seguir a palavra de Deus. Eu falei isso influenciar pelo Espírito aí, agora, você está entendendo?
A palavra de Deus não está sendo seguida, é igual aos romanos, não está diferente. Ele quer se sentir, encher o ego, o orgulho, se sentir bem. Então o cristão ele abraça a ideia de Cristo, mistura, como na época está misturado. O evangelho estava misturado com o quê? Com um ensinamento errado, antigo. E com uma verdade que era verdade. Hoje não, está misturado com uma mentira. No Velho Testamento, realmente, a pessoa ela buscava, era permitido buscar pela sua própria jactância, pensando em si mesmo. Está entendendo? Da mesma forma, hoje a igreja está vivendo. Ela segue mais, infelizmente, o mundo do que o evangelho. Traz Cristo para dentro da sua vida, né? Vamos dizer assim, ele mora na casa dele, na casa do Totó. Jesus mora na casa do Totó, na verdade, a vida dos crentes hoje. Quando eu preciso de Cristo para o meu conhecimento, eu peço para ele. Preciso de Cristo para algo que eu não tenho conhecimento, eu peço para ele. Já ele exige, 1 Coríntios 3,18, que você desfaça de todo o conhecimento. Que Jesus vive em toda parte de conhecimento da sua vida. Aquilo que você sabe fazer, ele quer que ele viva lá. Porque aquilo que você sabe fazer, às vezes você não sabe. Está errado. Está influenciado. Às vezes o cara é médico, ele sabe fazer algo na área, né? Um médico cristão, vamos dizer assim. Ele sabe fazer algo tremendo, né? Bonito, legal. Ele aceitou Cristo, né? No princípio ele aceitou Jesus. Mas do princípio ao fim. Mas na caminhada cristã, ele que tinha que usar fé em tudo para trazer Cristo para toda a sua vida, porque esse é o evangelho, Cristo dominar, viver, ter um domínio total na sua vida, né? Pro teu bem. Ele não. Aonde ele não sabe de Cristo, ele fere. É até bonito, né? Oh, Deus, me ajuda nessa cirurgia aqui que é delicada, tá difícil. Senhor, me ajuda aqui nesse diagnóstico, né? Que tá difícil ter essa pessoa. Mas isso faz parte de 10% da vida dele, do conhecimento de medicina dele. O resto, 90%, ele pensa que sabe, porque ele não tem problema. Então ele pensa que sabe. Quem falou que está certo? Deixa Deus morar lá nos 90%. E nos 10%. Mas deixa Deus morar lá. Porque os 10% sempre na vida do crente, e eu falo para você que é médico, professor, eletricista, pedreiro, para você profissional, você pastor, em todas as áreas, você padre, ministro, em todas as áreas da tua vida, às vezes, Cristo não está vivendo. Só nos 10% da sua vida, quando você precisa. E ele quer, de acordo com 1 Coríntios 3,18, que ele vive em tudo, em todas as áreas da tua vida. Porque quando você, né, você que é médico, né, você que é profissional na sua área, seja que for, ministro, o que for, deixar Cristo viver onde você pensa que sabe, você vai ver que você não sabia nada lá. Você vai ver como que tudo, né, é terrível lá. E que o bom mesmo é o que ele sabe. Você vai ver como o mundo funciona. Aí você vai ver o cosmo que você não vê do teu lado constantemente. Eu trabalho com pessoas, ministro, eu vejo alguns colegas meus dentro do cristianismo, infelizmente. O diabo, o cara servindo o diabo do lado dele, vivendo pro capeta, ele nem sabe. Ele fazendo a vontade do diabo, correndo do diabo, o diabo chamando ele para dançar para a direita, para a esquerda, guiando ele para a direita, para a esquerda. Eles estão indo e eles nem sabem, porque eles seguem a mídia, seguem o sistema, seguem o cosmo. Eles nem percebem, nem veem que é o diabo que está guiando eles. E o diabo faz com que eles vejam o que eles querem, ou o que o diabo quer. Que eles vejam o que o diabo quer. E aquilo se torna verdade para eles. Eu acho engraçado, fico tão triste por causa disso. E há muitos anos eu prego o Evangelho de Cristo para as pessoas e eu fico triste porque o ser humano fica preso, seguindo o cosmos, nem percebe. E se justifica dando o resto para Deus na sua própria vida, quando indo à igreja e achando que está bem, para se sentir aprovado. Igualzinho aos romanos. Então, a carta dos romanos, o problema dela é essa, das pessoas. Elas estavam seguindo a Deus, só que eles estavam usando a sua própria força para se justificar. É o que o cristão faz hoje, como eu estava dizendo. Ele não toma bebida, não fuma, come bolo pra caramba, toma refrigerante pra caramba e se justifica na sua vida, na sua conduta, nessa área. Agora, outras áreas, às vezes uns exageram
Eu não corto o cabelo para ser santa, né? Se acha santa porque não corta o cabelo. Se acha santa porque coloca um véu na cabeça para orar. Outros se acham santo porque coloca um terno. É um absurdo, né? O crente se achar especial. Um dia um crente falou para mim assim, você vai para a igreja dessa forma com essa camiseta? Não vai com terno? Eu falei, não. Um soldado, ele sempre está o quê? Com uniforme de soldado, não é? Eu falei, é. Ele até falou bonito, né? Então, o cristão tem que se tornar, tem que vestir. Eu falei, rapaz, os piores caras se vestem com essa roupa aí. Não porque você está vestido aí que você é igual. Os piores bandidos, os bandidos mais poderosos, os maiores assassinos do mundo, se vestem de terno e gravata. Mas cada um, ser humano, eles criam regras próprias para seguir, para se sentir aprovado. Está entendendo? Ele se sente aprovado. Dificilmente você acha uma igreja, foi muitas, hein? Centenas. E preguei muitas, ministrei muitas. Dificilmente você acha um cristão hoje que ele é uma igreja que prega as intenções do coração, que você não deve servir elas, usar a fé para largar. Você acha mais igreja pregando, você larga isso, larga aquilo, aí a pessoa larga o pecado, ela se acha usando a própria força, porque até droga você usando a própria força, você consegue largar, meu. Então, usa a própria força do corpo dela, da mente dela, para largar a droga, largar o vício, e ela se acha santa, justa. Tá, gente, está errado. Essa pessoa está indo para o inferno. Se você está assim, você vai para o inferno. Se você acha melhor que os outros só de você ir para a igreja, ser cristão, você já está condenado, filho. Está entendendo? Você não pode ter essa jactância dentro de você, não, esse orgulho. Paulo está brigando com duas coisas. O orgulho, que é a pessoa se sentir bem, chamado jactância, e isso foi excluído, ele falou, na lei de Cristo. Foi excluído na lei de Cristo. Essa jactância, ela foi destruída na lei de Cristo. Não pode ser seguida de forma nenhuma. Então, ela foi anulada, essa maneira do ser humano servir a Deus, né? Ou pensar que serve, né? Ela foi destruída. Eu leio daqui a pouco para você. Então, sentir bem por algo que você faz. A motivação tua é se sentir bem, aprovado. Esse é o orgulho. Me sinto aprovado porque eu cumpro um mandamento. Porque eu guardo sábado, eu sou melhor que os outros. Já era, meu. Já está condenado, cara, por causa disso. Você pode até guardar um dia, um sábado, um domingo, seja o que for, para louvar, adorar a Deus. Mas se achar salvo por causa daquilo, você está perdido. Você já era. Está indo para o inferno. Então, as pessoas, isso é um perigo grande, cara. O cara jejua, nunca chega a lugar nenhum. Porque ele não usa fé para jejuar. Ele lê a Bíblia, ele ora, passa tempo orando, aprendendo Deus, e não chega a lugar nenhum porque não usa fé. Quando eu leio a Bíblia, o ser humano lê a Bíblia, eu quero dizer, ele tem que ler crendo que Deus vai falar com ele. Senão a leitura é uma porcaria de leitura. Está entendendo? Quando ele jejua, ele tem que crer que Deus vai mover no jejum. Mas não, até o jejum é ensinado errado hoje nas igrejas. Por isso que eu falo, tem que ser pensador, gente. Eu acho um absurdo isso. Como que pode estar a Bíblia bem claro? O cara jejua, ele acha porque ele fica sem comer, Deus vai ficar alegre porque ele está sem comer e vai abençoar a vida dele. Que é isso, mano? Olha a jactância aí, olha o orgulho aí. O jejum simplesmente porque quando você não come, é a transliteração da mortificação da carne chamada. Os hormônios perdem a força, os aminoácidos, tudo. Cientificamente falando, você perde a força, a vontade, aquela impulsação de fazer algo pecaminoso, enquanto você está orando. Então, falando de maneira mais científica, quando você está jejuando e orando, de maneira pela fé, viu, gente? Se você fizer pelo errado, não acontece isso. Quando você crê que vai jejuar e orar e Deus vai operar no teu jejum, você já entra crendo, né? Com certeza, daqui a pouco eu falo mais. Você entra crendo que Deus vai operar, crendo que Deus vai mover. Naquele momento que você entra crendo, o que acontece? A tua célula, ela tem código escrito nela. De vontade, de desejo de fazer algo errado, fazer aquilo, está tudo escrito, que volta a tentar você, que te enchendo, importunando. Ela vai ser reescrita. É isso que acontece. Só que não precisava você saber de muita ciência hoje, é só entender a modificação da carne. Na época eu já entendia. A carne perde a força.
Só isso, gente. O jejum tira a força da carne. Só isso. Nada mais. Não é porque Deus aí fica outra sem comer, eu vou abençoar. Isso é jactância, é orgulho. Tá entendendo? Por isso que crente não vai para frente hoje, infelizmente, os cristãos. Entende tudo errado. Quando você tem que entender que o evangelho de Deus, do começo ao fim, é pela fé. Você que seguir a Cristo é pela fé. E você tem que crer que Deus vai operar. Agora, você não pode também crer em algo errado. Porque aí tá enganado, não é o evangelho. Amém? Eu vou ser salvo porque eu faço tal coisa. É jactância por obras. Quando o homem pecou, então, lá nasceu então a incredulidade, nasceu a autossatisfação, que ele só pensou nele, os 4 fundamentos do pecado. Nasceu a autossuficiência, que ele tentou interpretar porque ele estava pelado, né? E a pessoa, ele tentou então se colocar as folhinhas, que ele achou que as folhinhas tinham algo a ver, então ele tentou interpretar a primeira psicologia, né? Naquele momento nasceu lá, como é hoje também, né? Então já nasceu de forma errada, né? Como não está certo também hoje. Então nasceu naquele momento, já indo para o caminho errado, né? O que está certo é uma descoberta que não muda. Descoberta que muda não é certa, gente. Está entendendo? O evangelho não muda, por isso que é certo. Então, a descoberta científica que depois come ovo pode comer, não, amanhã não pode comer mais ovo. Pode tomar café, amanhã não pode mais tomar. Isso não é descoberta científica, pô. Tá entendendo? Estão buscando verdade. Então, a primeira manifestação, ironicamente estou falando da psicologia, foi lá. Ele falou, está se sentindo emocionalmente. Então ele tentou com a sua própria força. Nasceu então o pecado que da autossuficiência, a independência do homem. Ele fazia as coisas sem Deus. Aí, por último, o bode expiatório. Não, Senhor, a mulher que tu me deste que me deu a fruta. A mulher que tu me deste, né? Já falando do bode expiatório lá. Que hoje o ser humano tudo é culpa do governo, da sociedade, do pastor, do presbítero, do bispo, do fulano, mas não é culpa dele, né? Então sempre é assim. Ou ele busca alguém para culpar de qualquer forma, né? Inferior, abaixo dele ou acima dele. Ele faz isso. Então, o pecado nasceu lá. A incredulidade é uma fé no mundo, no cosmos, no diabo, num sistema que não seja de Deus. Isso é incredulidade, é fé. Então, o que eu quero dizer é que todos vocês podem ter. Só que se você não seguir a Deus pela fé, você anula o poder de Cristo. Não tem eficácia o poder do Espírito Santo no jejum, na oração. Até aqueles que estão falando, mas eu oro muito tempo em língua e atrapalha. Se você gosta da oração em língua, que eu já preguei e ensinei aqui, que realmente é de Deus, e se você orar sem acompanhamento de fé, é jogar para lá para o ar. É normal o ser humano no começo ter aquela, será que isso é de Deus? Deus existe? Vem, é normal, mas você tem que escolher. É como ligar uma lâmpada que você tem, uma luz na tua casa. Você chega lá, aqui tem uma próxima de mim. Apaguei, acendi a lâmpada. Está entendendo? E você sabe que você está escolhendo acreditar. Você escolhe acreditar ou não. Não é difícil, gente, não. Isso é simples, na verdade, fé. Por quê? Todo ser humano tem fé. Todo ser humano. Claro que eu já vi pregadores falar uma besteira do caramba. Cada um tem. Deus que dá a fé para você. A fé de Deus dá é você. Primeiro, algumas partes da Bíblia, quando fala fé, está falando do Evangelho. Tá o Evangelho. A fé que está seguindo o Evangelho. Não tem nada a ver com uma coisa com outra de fé que eu estou falando. A outra que Deus, por exemplo, Romanos, ele reparte fé para ministério. Aí é outra coisa. Deus está repartindo a fé para ministério. Tem nada a ver. A outra é o dom da fé ainda lá em 1 Coríntios 12. Né? Se não me engano, em 12. Isso mesmo, em Romanos 12, Coríntios 12 fala a mesma coisa. A repartição de fé que cada um tem, que depende da pessoa, tem em Romanos 12, fala assim, de acordo com a sua fé, você ministra o seu dom, o seu chamado. Né? Como Deus repartiu. E lá em Coríntios 12, está falando dom da fé que é para usar para ministério. É outra coisa, não tem nada a ver com essa fé de crer no Evangelho. Está entendendo? Tem nada a ver. Eu não sei de onde as pessoas tiram isso, mas tudo bem. Eles querem que sejam. São mentiras dentro do ser humano. Como eu já ensinei. As verdades em você. Você quer... se você é uma pessoa complexada, que você culpa todo mundo, né? Culpa o universo, o mundo da sua vida, quando você lê a Bíblia com esse espírito de crítica, você vai continuar culpando Deus de tudo. Então, por isso, você não pode ter, em todas as áreas da sua vida, verdades em você para ler a Bíblia. Você tem que desfazer da sua verdade e ver com os olhos de Deus. Como é que Deus vê a Bíblia? Por quê? Por que é proibido isso? Por que é proibido aquilo? Tem um porquê. Você entender, ficar
com a mente aberta para entender que Deus está dizendo algo que é proibido, porque tem algo por trás, pô, que é ruim. Não é porque ele não gosta, tá entendendo? Não é porque é só ruim para Deus, etc. Ele sabe por que não pode. Amém? Ele sabe. E ele vai te revelar depois te mostrar. Mas vamos lá, isso é fé, confiar que Deus vai te iluminar. Então você não pode olhar com teus olhos a Bíblia e a interpretação, tem que olhar com a interpretação de Deus. Então, o Evangelho de Deus, do começo ao fim, é pela fé. Então, se eu aceito a Cristo hoje, choro, depois de alguns meses eu estou desanimado, acaba aquele primeiro amor, é que eu parei de andar por fé. Entrou a doutrina da igreja em mim. Que é o Evangelho, é como aqui em Romanos, estava apresentado o Evangelho, certo, que Cristo era o Salvador. Só que a continuidade dele que estava errada. Por isso que ele falou, do princípio ao fim é pela fé. Porque eles apresentavam o fundamento que era Cristo. Mas o resto tinha a mentalidade da igreja deles lá, das pessoas que misturaram a maneira do Velho Testamento com a Nova. Hoje não é diferente. A pessoa aceita Jesus, fica animada, cheio do Espírito Santo, está aí na igreja, toda alegre, feliz. Passa alguns meses, começa a ficar tudo triste, o evangelho fica pesado, os mandamentos ficam pesados, seguir a Deus fica ruim depois de alguns anos, fica terrível. E quando ele até vê uma pessoa falando, quando você, Jesus entra na tua vida, entra a paz, e dentro dele dá risada, sei. Está entendendo? Por isso ele não está errado. E está errado e não está. O problema é a doutrina da igreja que está errada. Tá entendendo? Ou a doutrina nele, uma ou outra. Ou ele está entendendo, não quer aceitar a doutrina certa, que a igreja apresenta, ou a igreja está com a doutrina de continuidade, a gente chama, dentro do nosso seminário. De continuidade, doutrina de continuidade. Por isso que Paulo ele assevera que uma justiça de Deus, que é a maneira de seguir a Deus, que do começo ao fim, né, no termo grego, do começo ao fim, é pela fé. Então, quando eu vou orar na presença de Deus, eu dobro os joelhos, seja como eu for orar, não importa, a pessoa. Então, quando digo eu, a pessoa, ela tem que crer que Deus vai atender. Se ela não chegar com esse nível de fé, Deus não pode fazer nada. Amém? Deus não faz, gente. Deus não faz. Ele pode querer, não faz. E se eu chego sobre tudo, como romanos, como um romano, um cidadão romano da época, querendo seguir a Deus para mim, usando minha força própria, aí que Deus não me atende. Tá entendendo? Me achando melhor que os outros, superior, cheio de querer, né? Me achando o camarada lá, a última bolacha do pacote, mas por quê? Porque eu faço algo que agrada a Deus e que não é a fé. É as obras. E é aí que está o problema. Os cristãos que hoje parecem, infelizmente, que parece que muitas vezes que estão cheios de Deus, estão cheios de orgulho. A gente vê pelos frutos, né? A Bíblia é bem clara para os não estou julgando aqui, estou proibido disso. A gente vê pelos frutos. Então o camarada está cheio de orgulho, cheio de alegria, mas por quê? Porque ele faz algo que ele criou na mente dele, ou que a igreja criou, que ele pode ser aprovado. As igrejas criam dias para guardar. As igrejas criam doutrinas de não usar droga, de não beber, de não fazer orgias. Tudo que ele pode fazer. A doutrina de dominar o pensamento a igreja não cria, né? Porque ninguém pode, só Cristo, né? De cobiçar, ninguém fica pregando aí. Dificilmente você vê um pregador, uma igreja que fica dando ensinamento sobre cobiça. Por quê? Porque eles sabem que isso daí eles não conseguem dominar. O que é invisível dentro do ser humano, mal é pregado. E as pessoas deixam nas igrejas, infelizmente, meu amigo que está me ouvindo, só vê o que ele quer. Quem é você? Quando você fica sozinho, ninguém está te vendo. O que você faz e pensa naquele momento, é assim que Deus te enxerga. É assim que você é. Essa é a pessoa. Ou salvo ou não salvo. Aí cabe da tua consciência. Amém? E eu estou aqui para te ajudar, não para te condenar. Se você vê que você é terrível quando está só, eu estou aqui para te guiar no caminho de Cristo. Então, o problema do ser humano, o Espírito Santo, ele produz vida, produz paz. Ele guia o ser humano à transformação, à metamorfose, de acordo com Romanos 12. Ele transforma o ser humano. É pela fé. Mas a fé é certa. Então, a fé nós temos aqui dentro de nós, a certeza. Eu não posso usar minha fé no meu esforço próprio. Eu tenho que usar a fé em Cristo, crer que Ele vai vir e operar. Amém? Esse é o Evangelho. Eu tenho que acreditar que Ele vai operar.
Vamos ver algumas coisas, referência. Olha só o que diz a Bíblia em Marcos 11, que eu falei. Crede que receber será assim convosco. Você tem que crer primeiro, depois acontecer. Olha o princípio da fé. Vamos só entender um pouquinho sobre o princípio da fé. Se você pega, deixa eu colocar aqui, Marcos 9, você vê que um homem foi até Deus, estava com um problema, Cristo queria, vamos entender. Né? Vamos entender. A justiça. Deus apresenta o que Ele quer que você faça, ou o que Ele quer fazer em você. Essa é a justiça. Né? Tem que conhecer, então, o que Deus quer de você. O que Ele quer que você siga, os mandamentos. Por isso que eu falo, pastores, não ensinem errado. Guias, não ensinem errado. Porque você tem que apresentar o que Deus quer para as pessoas, realmente. E se você apresentar o que Deus não quer, vai ser mentira. Então Deus apresenta para a pessoa, então, essa justiça, o que Ele quer da pessoa e o que Ele quer fazer na pessoa. Por exemplo, Ele quer que a pessoa não viva no adultério, seja liberta das drogas, do vício, é mandamento. Ele quer que ame o próximo, é mandamento. Ele quer também curar o ser humano da enfermidade, é promessa. Quer salvar o ser humano, é promessa. Quer transformar a vida dele, é promessa. Libertando o pecado, é promessa. Amém? Ele fazer. Então a justiça tem dois lados. O que ele exige do homem, então o ser humano tem que entender o que Deus quer dele. E o que ele vai fazer para o ser humano, ou dentro do ser humano. Amém? Essa é a justiça. Então, por exemplo, ele queria curar um homem. Fazia parte do atributo de Deus, curar a humanidade, curar as enfermidades, faz parte. Lá em Marcos 9. O camarada estava lá com o filho dele endemoniado, né? E os apóstolos tentaram expulsar, não conseguiram, e ele chega e eu não trouxe aqui, nada aconteceu. Jesus só pode operar pela fé. E se Cristo quiser operar e a pessoa não tiver fé, ele não faz. Deus não faz. Não. Aí... E aí? É verdade? É verdade o que eu estou dizendo. E esse é o problema do ser humano, né? Lá vem a teologia moderna. Quando Deus quer fazer, Deus faz mentira. Ele pode querer curar o ser humano, não cura, não consegue. Não pode, não consegue. A pessoa tem que crer. Ou alguém tem que crer se ele estiver em coma. É pela fé. São leis espirituais que Deus criou, que ele não quebra. Ele é legislador, ele não quebra a sua lei, gente. Que isso, gente? São princípios espirituais que ele não quer por qual motivo? Porque ele não consegue, porque ele criou, a palavra dele não volta atrás. Tá entendendo? Nós vamos ver na Bíblia aqui, pô. Então, se pode, disse Jesus, tudo é possível que crer. Jesus pegou a batata quente e colocou a mão do homem. Você tem que crer. Naquele momento, o demônio saiu. Porque tudo é possível que crer. Eu creio. Me ajuda a minha pequena fé. Ele viu que tinha pequena fé, você viu? Ele reconheceu. Mas ele escolheu acreditar. Ele acendeu a lâmpada. E aí Jesus curou o filho dele. Da mesma maneira. O que foi o dos apóstolos? Se eles tivessem oração, jejum, consagração, eles iam ver, não era o caso, mas se eles tivessem, é isso que Jesus ensinou a eles antes, depois. Eles iam ver que o problema não era eles expulsar o demônio, mas era o homem não crer. Eles iam trabalhar na mente do homem. E é isso que o ser humano não entende hoje, não aceita. Lá no livro de Romanos 4 fala, né, que 4,17, Deus que chama as coisas não são como já se fosse. Deus que chama as coisas não são como já se fosse. Então, fé é isso, chamar o que não é como se fosse. Ah, mas é Deus, mas é isso que o cristão tem que fé. A definição de fé, tanto para Deus quanto para o homem, é a mesma. Lá no livro de Hebreus 11, só lê. A fé é a certeza das coisas que se espera, a prova das coisas que não se vê. Por ela foi feito o universo, o mundo, Deus fez tudo. Por ela, Abraão, a fé é a mesma, só que a ação, o poder é de Deus. Que o ser humano não entende, o poder é de Deus. Não vem com esse negocinho, teologia errada. É só ter fé que o poder se manifesta. Não, a fé em Deus. A fé em você também produz resultado, até mesmo o mesmo resultado de Deus. Né? Que é parar de largar, usar droga, por exemplo. Deus pode libertar o homem quando pode ser o próprio homem parar de usar pela força própria. Né? Qual que é a diferença? A vanglória vai se manifestar grande, né? Na força própria. O orgulho, a alegria, aquele sorriso, né?
larguei, eu disse não, ponto final, não usei mais. Tal, etc. Eu sou o cara. Né? E quando é Cristo, o cara fala, Jesus me libertou e ponto, foi ele. Ô glória. Amém? Ele não se acha, ele crê. Em Cristo, ele sabe que foi Cristo que libertou e ele dá toda a honra e toda a glória para Cristo. Nem deixa nada nele querer se manifestar. Então, foi o poder de Deus. Então, você viu ali uma linha fininha aí que eu digo, que separa a fé da força própria? Que o problema aqui do pecado de Romanos é a força própria e a altivez, que é o orgulho, a jactância, o cara se sentir bem, se sentir aprovado, né? Pelo que fez, pelo que faz, a emoção dele, né? A consciência dele. E esse é o problema do cristão hoje. Ele busca constantemente se sentir bem. E ele acaba não se sentindo, porque ele caminha pela força própria. E muitas coisas ele não consegue ter resultado. Ele fica o tempo todo acusado, um verdadeiro cristão, que está caminhando com Cristo só de forma com a doutrina errada. Ele aceitou Jesus realmente pela fé, certo? Só que a doutrina de praticar a fé é errada. Ele vive tentando, lutando, noite e dia. A vida dele é um trauma, é um sofrimento, é dor. Porque ele acorda no pecado, ele dorme no pecado, tenta largar o pecado, esconde. Deus me viu o pastor também, né? Ele esconde até do pastor, às vezes fala esse ferro, o pastor exclui ele, ou separa ele, né? Coloca ele lá separado e infelizmente o pastor moderno fala, você não pode mais estar no pecado. Nem participar da Santa Ceia, nem fazer isso. Você só pode dar o dízimo e oferta. Ou hipocrisia, né? Dízimo e oferta pode, mas não pode nem, né? Então, infelizmente, está feio o negócio hoje. Aí o que ocorre? O ser humano tenta, e quando ele não fala, ele guarda para ele mesmo, sofre pra caramba, até busca, graças a Deus, isso psicologia hoje, para essas pessoas, a psiquiatria, busca um psicólogo, psiquiatra, uma ajuda, né? Por quê? Porque a igreja dele, a fé dele em Cristo não está dando resultado. Deus dele está morto. Não é que está morto. A fé em Cristo está errada. Por causa dele ou por causa da doutrina da igreja. Mas não é por causa de Deus. Então, na mente humana, Deus é Deus, ele se manifesta e prova e mostra o poder dele. Não é assim. Se eu não crer, Deus vai fazer nada. Essa é a lei da fé que Deus colocou no universo. Se eu não acreditar, ele não pode se mover. Né? Ele não pode fazer nada. Eu tenho que escolher crer. Eu me lembro quando eu era um jovem missionário, entrei numa casa, né, para pregar o evangelho, as pessoas estavam armadas, eram bandidos. Eu fui pregar o evangelho lá, tudo bem até então, os caras respeitam até os cristãos evangélicos, é bonito. Mas quando baixa os espíritos, né, aí numa pessoa, aí o negócio muda, né? Baixou um tal de um cabra lá num cara e o cara pegou a arma, foi pegar a arma para me matar, para dar tiro em mim. Aí o negócio danou, né? E eu, naquele momento, já tinha aprendido que eu tenho que usar a fé, ligar. Já tinha aprendido. Eu era muito novo, mas eu já tinha aprendido que eu tinha me frustrado em várias situações, né? Em expulsar demônio, a pessoa foi para o hospital até, a outra quase morreu, e um conseguia expulsar demônio porque aí o Espírito Santo, eu buscando a presença dele, lendo a Bíblia, e eu escolhi acreditar nele, e realmente tive um sonho um dia, ele mostrou que eu tinha que crer. Se eu não cresce, ele não pode fazer nada. Estava num sonho e vi um urso gigante, né, para me matar, e eu corria dele. Aí eu cheguei, ele me colocou numa rua sem saída, veio para cima de mim e eu tinha que enfrentá-lo. E o Espírito Santo falou, é só crer, não duvide. E eu estendi a mão e escolhi acreditar. Ele explodiu. Aí, naquele momento, era 4 horas da manhã, meu vizinho bate palma lá, morava 1 quilômetro de distância quase, que a mãe dele estava, a irmã dele, o cunhado, você estava endemoniado, tinha que expulsar o espírito. E aí eu fui levado a casa, eu já sabia o que fazer, eu cheguei lá crendo que Deus ia mover o poder dele, crendo que Deus ia fazer. Foi algo muito interessante. Aí, muito interessante. Aí, o que acontece? É incrível a ação da fé. É incrível a ação da fé. Então, naquele momento, eu expulsei o demônio, Deus estava comigo, foi expulso, eu aprendi naquele instante. E quando esses caras foram pegar a arma, eu criei em Deus, eles ficaram tudo manifestar demônio no chão. Puf, um monte. E já tinha acontecido outras situações parecidas. O evangelho em Cristo, ele muda a situação. A fé. A fé muda. A fé destrói. Uma vez discutindo com uma professora de faculdade, numa célula, num grupo familiar, coisa parecida na época, muitos anos atrás, ela se levantou e disse, vocês estão ouvindo esse menino? Eu estava pregando para as pessoas.
E realmente eu era muito fraco de intelecto na hora, como sou hoje. Muito fraco de intelecto. Eu não tinha argumento contra uma professora de universidade federal, estava dando aula na Universidade Federal lá, eu não tinha argumento contra ela. E ela veio com um monte de argumento na frente da família, depois que eu estava pregando. E a única coisa que eu fiz, eu usei o Evangelho, que é poder. E eu escolhi acreditar em Cristo. Falei, vou orar e vamos encerrar. Eu fechei meus olhos, orei e criei que Deus ia derrubar um raio na cabeça dela, espiritual, né? Não para matar, ia cair por terra ela no chão. Eu imaginei ela assim cair no chão com o poder de Deus, orei e ela gritou e manifestou o capeta. E caiu no chão endemoniada, expulsei o demônio dela, ela se converteu a Cristo. Então, é o poder de Deus, cobrindo, guardando os que crêem nele. Então, as pessoas não entendem às vezes o evangelho da fé. Elas entendem o evangelho da fé com obras, ou da fé misturada. Não podemos ter esse evangelho misturado. Amém, gente? É do princípio ao fim, o evangelho é pela fé. Então nós temos que entender. Vamos lá entender? Você que tem Bíblia, pegue Romanos 3. Romanos 3. Romanos 3. Você que tem Bíblia aí, Romanos 3. Vamos ouvir, entender um pouco. Romanos 3, 27. Onde está então o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Baseada no princípio da fé. Você viu? Aqui está o segredo, a briga do apóstolo Paulo, o ensinamento que ele discorre toda a carta depois de maneira mais profunda. O motivo da jactância é excluído. Baseado na força própria? Usar a força própria? Não, mas na fé. O que o crente faz hoje é tentar usar a força própria para ser aprovado por Deus. Ele acorda tentando fazer alguma coisa santa, boa, para se sentir bem. Isso destrói a vida dele. Isso destrói o crente. Estou falando de crentes que são sinceros. O safado não, ele se esconde. O crente safado, ele se esconde na igreja. O que ele faz? Ele fica seguindo a Deus escondido, ele não está nem aí. Se ele guarda a palavra ou não, se faz... Ele quer se aparecer, quer no canto, no louvor, na pregação, ele quer se mostrar, ele é o cara, tá entendendo? Ele não está nem aí para nada. Aí ele até abraça a ideia, Deus, meus pecados Deus perdoa, mas ele não quer largar o pecado, ele ama os pecados dele, abraça o pecado dele como se fosse até verdade, e no máximo de santidade no pecado dele, ele fala assim, eu sou fraquinho. Mas Deus perdoa, eu continuo indo para frente. Não, tá entendendo? Pecado é pecado. Não importa se você cai nele, é fraco nele, é pecado. Tá entendendo? E se no momento que o cristão não vê o pecado mais como pecado, não vê mais como fraqueza, aceita aquilo na vida dele, aí ele está com problema. Agora, eu não estou falando do cristão safado, estou falando do cristão sincero. E ele tenta, então, fazer alguma coisa todo dia, e quando ele consegue, ele se sente tão bem. Há alguma tentação, um problema que ele conseguiu vencer, ele se sente aprovado, ele se sente aprovado por Deus naquele momento. Não dura 2 dias, montanha-russa a vida dele, 2, 3 dias, cai de novo. É tão triste aquilo, porque não usa a fé em Cristo. É chamar as coisas que não são como se fosse. Considere-se, como diz Romanos 6, mortos para o pecado e vir para Deus. Ou seja, você imagine se está morto para o pecado. E fique imaginando que você não está vivendo no pecado, ainda que você caia nele, creia que Deus te libertou. Ainda que você está nele, creia. Para sair do pecado, tem que crer que você está fora dele antes de sair. Para sair dos problemas, tem que crer que você saiu dele antes de sair. Da dificuldade, antes de sair. Não importa se está vivendo isso. Você tem que entender isso. O problema financeiro, familiar, doença, você tem que crer que você está fora dela. Antes de sair. Está entendendo? Antes de sair. Você tem que chamar as coisas que não são como se fosse. Chamar o que não é como se fosse. Chamar o que não é como se fosse. Andar por fé é isso. Então, quando você for orar, você tem que dobrar teu joelho, modo figurado, ou literal, seja o que for. Foi falar com Deus, crê que Ele vai responder. E confie. E agradeça e louva o Senhor. O mandamento moral, passar tempo orando todo dia com Deus.
tem que fazer. O problema é que muitos fazem, são frustrados, que não chegam a lugar nenhum, porque não usam fé. Tem que crer que quando você for orar em língua, a tua oração vai surtir efeito, vai ter resultado. Quando crê que vai pedir algo para Deus, crê que vai. Primeiro, você tem que entender se Deus quer, né? Tem uma pregação que a gente ensina um estudo que chama Fórmula da Fé. Um dos ensinamentos lá é esse. A fórmula da água, né? A gente ensina o que é, depois a gente fala a fórmula da fé dentro da Bíblia. A primeira coisa é entender o que Deus quer te dar. Porque se você não entender o que Deus quer te dar, não tem como você saber se Ele quer, como usar a fé. Então, é da vontade de Deus me curar? Onde? Mostra na Bíblia que Ele não quer curar alguém. Se alguém mostrar isso na Bíblia, eu vou crer. Não tem. A enfermidade faz parte de um processo, de um fruto de Satanás, do pecado. E não quer dizer que é pecado, tá? Não é, tá no pecado, tá doendo. Não, gente, não falei isso, meu Deus do céu. Mas é um fruto, tá entendendo? Ou desobediência. Tá rebelde contra Deus, seguindo o evangelho de maneira errada, né? De acordo com 1 Coríntios 11, outro dia nós estudamos lá. Então, aí a pessoa ela tá lá, né? Seguindo a Deus, né? E está doente, mas não sabe se Deus quer curar, não quer, subcura, não tem fé na oração. A oração da fé é curar o doente. Tem alguém enfermo, o que a Bíblia fala? Qual que é a mentalidade de Deus? Estando alguém doente, leve aos homens de Deus para que ore, e a oração da fé vai curar. É isso que a Bíblia fala, gente. Quando alguém está enfermo diante de Jesus Cristo, o que Jesus Cristo fez? Né? Ele foi lá, não foi? Então, resolveu o problema. Então, é isso que você tem que entender. É isso que você tem que compreender. Que ele foi lá resolver o problema, curar as pessoas. Ele queria curar todos. Então a doença faz parte, não faz parte de Deus, do sofrimento, a não ser com rebeldia, outra coisa. Agora, se você está falando que tá doente porque Deus quer, é porque você está rebelde. Amém? É porque a Bíblia é bem clara nisso, gente. Eu quero ver mostrar na Bíblia para mim. Esse que é o problema do ser humano. Não mostra, ele segue seu sentimento, aí tá problema financeiro, aí Deus quer. Quem falou que Deus quer? Sabe uma consequência dos teus atos errados? Uma consequência da tua fé errada? Então essa é fé moderna, ensinada, que até diz que Calvino ensinava mentira. Mentira! Calvino não ensinava isso não, João Calvino. Que se Deus quiser, você prospera, se Deus quiser, Ele te cura, se Deus quiser, é vontade dele. Não, o que Ele quer está na Bíblia. E eu tenho que usar fé para seguir Ele. Como é que eu vou ter fé se eu não sei se Ele quer algo de mim? Como é que eu vou caminhar na caminhada de fé se eu não quero? Agora isso se chama senso de responsabilidade deturpado. Que a pessoa, ela fracassa na vida mais do que vence, e ela coloca tudo nas costas de quem? Chama bode expiatório. O bode expiatório é Deus para ela. Então ela não consegue ter sucesso na vida, não consegue vencer na vida, não consegue ter resultado na vida. Ela fala então como desculpa do fracasso dela inteira, que ela não quer falar que ela não tem fé para isso, ela fala Deus não quis. Ela acha até bonito isso. Todo mundo em volta, que bonitinho, e bate em palma. Isso está errado, gente. Isso está errado. Essas coisas estão erradas. Então nós devemos entender isso. Que esse tipo de princípio de fé está totalmente errado. Então a fé, para eu tenho que saber se Deus quer dar algo para mim. Por exemplo, eu falei aqui, tem pessoas ainda que estão aí que Deus quer, e se Deus não quiser, Ele não abençoa nunca. Se quando Deus quer, Ele faz, porque Ele é Deus. Não faz, gente. Não faz. Amém? Não, só tem uma hipótese para Ele fazer isso daí. Só tem uma parte, chama profecia geográfica dos tempos. Né? Que não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Agora, no indivíduo, particularmente falando, ele não faz. Ai, ai. Marcos 6, 5. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los, e ficou admirado com a incredulidade deles. Jesus, Marcos 6, 5, fala assim. Ele não pôde, quem? Jesus. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto curar algumas pessoas, no termo grego doentes, pessoas com doenças psicossomáticas, ou doenças da mente, assim, eu estou doente, mas não está, é psicológico, doenças psicológicas, entendeu? Então, eu estou com uma dor no estômago, eu estou com isso, são doencinhas que, hoje, muitas vezes, num carocinho aqui, uma doencinha aí, que os pastores oram e você vê Deus curando na TV, né? É só isso daí, câncer mesmo, que é bom nada, né? Pra sair. Essas doenças psicossomáticas. E às vezes não está o problema no pastor mesmo, está no povo, né? Então, ou
às vezes está no ministro também. Então, mas veja só, aí cabe a Deus julgar, e mais quem sabe a verdade tem que sair mostrando. Então vamos lá. E ele não pôde curar as pessoas, fazer milagres. Jesus não pôde, gente, está escrito. Não eu coloquei lá não, está escrito. Não vem com conversinha para cima de mim não, caramba. Está escrito. Vamos nos tornar pensadores. Está escrito, ele não pôde, ele ficou de mãos atadas, ficou. Aí você tem a sua vida diária de oração e não sabe se Deus está ouvindo ou não. Não está ouvindo, meu. Porque você não sabe, acabou, não tem fé. Agora você acredita no que a mídia fala, das gripes da vida, acredita no que a mídia fala do que o sistema cósmico faz, acredita no que a mídia fala de tudo, seguindo tudo como verdade plena, acredita no que um médico fala, acredita no que o universo fala, mas não acredita na palavra de Deus. É um problema muito sério. É porque você não quer crer. Porque o que muitas vezes a mídia mostra, realmente é uma verdade lá fora colocada. Uma verdade para o ser humano. Uma verdade para a raça humana. O que está acontecendo lá fora. Mas o que a palavra de Deus fala sobre aquelas situações? Qual que é a tua atitude? O teu comportamento? E aí que está. Aí você não crê. Você acredita no que o mundo fala lá fora. No que alguém escreve ou fala no texto de jornal, às vezes, só de comentar. E sem nenhuma verdade explícita, científica, verdadeira. Acredita na camada de ozônio, na destruição do aquecimento global, etc. Você acredita, às vezes, em tudo isso sem ninguém mostrar provas e fatos nenhum para você. Você acredita em tantas coisas, mas não acredita na palavra de Deus. Por quê? Porque o cara coloca uma roupa branca e diz que é cientista, você crê nele? Você escolheu ser cristão, é questão de fé. Agora, você tem que a mesma fé que você tem para acreditar no teu médico que vai dar um diagnóstico para você, é a mesma fé para você acreditar quando você lê a palavra de Deus. Está entendendo? A mesma coisa. Você acredita nele, você pode acreditar na Bíblia. Não, é que é diferente. Não é diferente, gente. É questão de escolher acreditar. Eu escolho crer. Não estou falando para você não ir no médico, não. Não falei nisso nada. Eu só usei como figura de linguagem. Você, ele fala uma coisa, você acredita nele. Porque ele está embasado em alguma autoridade. Vestido, né, de alguma autoridade, ou revestido. Por que você não pega e aceite o que a palavra de Deus diz? A personificação de Cristo é a palavra de Deus. É a ideia de Cristo, o pensamento de Cristo. Seja um pensador, meu amado, minha amada. Eu sei que foi prolongado hoje o assunto, mas tem que ser, né? Para você entender, né? E esse áudio aqui é para poucos, não é para muitas pessoas, não. Porque são poucas pessoas que vão ouvir, eu creio. Então, não creio de fé, é crer de experiência. E as pessoas gostam de tudo rápido hoje, né? Elas gostam de ouvir a palavra de Deus prolongamente, elas gostam de coisa rápida. São tudo preguiçosos hoje, tudo perderam o respeito, né? Mas futuramente talvez as pessoas vão ouvir, daqui a uns anos. Mas no momento eu sei que só você que está me ouvindo é aquele cristão que realmente tem fome de Deus, sede de Deus, de entender. Então hoje nós entendemos, né, para acabar, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. E você deve usar essa fé, essa justiça, do princípio ao fim você tem que usar. Do começo ao fim, você tem que praticar ela. Seguir Cristo de maneira. Primeiro, para seguir a justiça, tem que entender o que é a justiça. O que é certo e errado. Amém? Segundo, você tem que crer do começo ao fim. Lembrando, você não pode crer na força própria. Não pode seguir a força própria. Não pode, ela foi excluída. Romanos 4, 27. Ah, mas como vai ser? Eu tenho que... É a tua mente falando. Como vai ser a libertação, a transformação, a bênção? Como vai chegar o milagre de Deus na minha vida financeira? Como vai acontecer os milagres? Como vai ser até a salvação? Como vai acontecer? Fica desesperado. Gente, é pela fé. Você tem que crer, acabou. Descansa. Crê que Deus vai mover. Agora,
Na justiça, Deus ensina que você deve alimentar teu espírito com a leitura da Bíblia. Deve alimentar o seu espírito com a oração. Deve cumprir os rituais, vamos dizer rituais, para você entender, morais, que é a comunhão com Deus, todos os dias. Mas tem que ser acompanhado pela fé. Quando orar, crê que Deus está lá. Quando pedir algo, crê que Deus vai estar lá. Quando ler a Bíblia, crê que Deus está com você. Você escolhe crer. Se você escolher crer, Deus se manifesta. Se você ficar tentando sentir se Deus está lá, tentando aceitar, entender se Deus está lá, Deus não vai mover. Amém? Não é pela mente, é pela fé. A tua mente quer explicar como vai acontecer. A fé não, a fé é confiança. Ele vai fazer. A mente humana quer explicar como vai acontecer. A fé não. Ele vai fazer, ponto. A fé nele. Amém? Um abraço a todos. Entendemos um pouco sobre fé. Não esqueça, ande por fé. Não esqueça, não ande por obras. Amém? Não siga a mídia, o mundo. Não siga a mentira da mídia, mentira do mundo, eu quero dizer. Né? Me expresso errado às vezes, né? Mas eu estou aqui para me explicar. Não siga as mentiras da mídia e do mundo. Não siga o cosmos. Não faz esse negócio de seguir mais o que a sociedade ensina, que é certo e errado, do que Deus. Não se alimente errado, cuide do tempo do Espírito. E como eu digo sempre, a hipocrisia dos crentes está em não usar droga, está no mundo se achando santo e se entupindo da pior droga que existe, que é o açúcar. Amém? Abandone o açúcar. Fique com o que é açúcar. Tem o que Deus criou, o mel, né? O mel puro, né? De abelha. Entre outras coisas também. Né? Existe coco, açúcar do coco, você pode usar também, não faz mal para o corpo dessa forma. Então, tem vários caminhos que você pode seguir. Desfaça esse vício, que Satanás está usando isso para destruir, matar você mais cedo, matar as pessoas mais cedo, destruir as pessoas, amém? Então, largue, abandone esse caminho, comece a buscar a presença do Espírito, a comunhão com Deus. Só de você buscar a comunhão com Ele vai te esclarecer em tudo isso, até na tua vida, como se alimentar, como comer, né? Você está lá comendo errado, você tem comunhão com Deus, anda por fé, agrada a Deus o tempo todo. Aí você está dormindo, aí você não consegue ouvir a voz do Espírito dentro de você assim, você está dormindo, o Espírito Santo manda um anjo falar com você, ou ele mesmo vai lá e fala com você, fala, filho, isso está errado, está comendo errado isso, está comendo errado aquilo, etc. Eu curo, eu liberto, mas não pode me tentar. Então você não pode pegar o caminho errado, abandone isso. Ele vai te guiar em tudo, eu quero dizer em tudo ele vai fazer isso. Porque você está andando por fé, quem anda por fé corretamente, ainda que vai pegar o caminho errado em alguma atitude pessoal, Deus se manifesta para defender o próprio evangelho. Porque você anda por fé em Cristo de maneira correta. Amém? O problema é que às vezes a tua conduta alimentar, a tua conduta profissional, às vezes, vai para uma outra cidade, você está andando por fé, e aí Deus não quer você de mudança geográfica daquele lugar, aí o Espírito Santo se interfere. Porque você está andando por fé. Se você não tivesse, ele não ia interferir, mesmo não te querendo lá e te querendo em outro lugar. Ou te querendo lá e não querendo que você saia daquele lugar, mas ele não interfere te impedindo. Por quê? Porque você não anda por fé. Ele não pode intervir na humanidade. Por isso Deus não intervém dessa forma que você queria. Porque você anda de forma errada. Agora, se você andar por fé de maneira correta, ele vai se manifestar nessa terra. Amém? Vai mover o sobrenatural dele nessa terra ao teu redor. Em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor Deus para todos.